Neste segundo episódio, o José Mauro apresentará os exemplos de aplicação da solução no dia a dia de operação da rádio. José Mauro, com você. Bom, Marco, agora nesse retorno aí nós vamos falar o que nós fizemos com as consoles de áudio sobre IP. O que a gente pode fazer? Como eu disse anteriormente, nós somos um grupo de 3 emissoras, tudo no mesmo prédio. Então, quem controla a mesa de áudio é o nosso player. Nosso player ele tem N indicadores. Então, ele tem indicador de número 1 até número N. Então, eu posso criar lá um quick start, um instant replay, uma coisa momentânea e descrever lá assim, o indicador 1 aciona a voz do Brasil. Aí eu crio uma linha de comando que toda vez que esse indicador for clicado, ele seta o PGM1 só o PGM1 e desativa o PGM2 e PGM3, quer dizer, não vai para a internet. E posso falar assim para ele também, você dispara o deck número 10. Por que disparo no deck número 10? Veja bem, a Voz do Brasil foi gravada e está carregada no deck número 10. Então é o seguinte, naquele momento o locutor diz assim, aciona a Voz do Brasil, ele muda o PGM da mesa, ele desativa o PGM2 que vai para a internet, ele desativou. Startou o play. Aí, quando ele fez isso, ele deu um next na programação e manteve os canais automáticos, tirou o PGM1 dos canais automáticos. Quer dizer, os canais automáticos são alinhados com o PGM2 e o deck 10, por exemplo, que está tocando a Voz do Brasil, ele está alinhado no PGM1. Então, a rádio está assim, uma coisa para o rádio e outra coisa para a internet. Olha que legal, quando chega o fim da Voz do Brasil, o locutor ele fala, fim da Voz do Brasil, clica lá no indicador 2. O que ele faz? Ele dá um next na programação para chamar a próxima música. Paralelo a isso, ele voltou os decks automáticos para o PGM1. Então, PGM1 e PGM2 já está com automação. E automaticamente, a Voz do Brasil terminou, ela descarregou daquele deck, entendeu? Então, volta tudo a funcionar novamente. Por outro lado, eu tenho mais 2 emissoras. Essas outras emissoras, na maioria das vezes, não tem nada. Está tudo no automático. Ainda mais agora que esse lance de pandemia, 9 horas da noite, está automático. Então eu alinhei também esses comandos de indicador para as outras 2 emissoras. A Voz do Brasil não fica carregada lá, fica só num fader que tem lá programado assim, mesa mega. A mega é o master de tudo. Então o potenciômetro lá do fader fica aberto com o off ligado. Quando eu falo assim, inicia a Voz do Brasil, ela faz tudo isso que eu te falei aqui, lá na automação, ele faz um next para o próximo e já habilita o canal que está pegando dessa mesa aqui. Então, a mesma coisa, lá a automação continuou na internet e a Voz do Brasil está pegando daqui só em PGM1. Então, fica tudo alinhado. Terminou a Voz do Brasil, eu faço a mesma coisa, aquilo tudo que eu mandei, e ele faz um start next na programação no automático lá, na automação, e volta tudo para PGM1 e 2. Isso a gente usa para a Voz do Brasil e para pronunciamentos. Agora nós vamos usar também na eleição, porque temos 7 horas da manhã e meio-dia, né, que tocar os 10 minutos. E isso vai ser também a mesma coisa, quer dizer, eu vou ter que ter um operador nesse horário para poder fazer isso tudo. Quer dizer, eu posso fazer também com o schedule. Eu posso dizer assim, olha, às 7 horas da manhã, você faz um alinhamento automático agressivo, pontual. O que é isso? Ele abaixa a música que está tocando aquela hora e é exatamente às 7 horas ou a hora que eu determinar e faz a sequência. Então, está tocando uma música, ele abaixa e fala assim, aciona indicador 1. Uma vez que eu mandei acionar o indicador 1, aquela função do indicador 1 vai ser toda executada. Quando é que acaba o horário eleitoral? Às 7h10. Então, às 7h10, automaticamente eu vou lá, indicador 2. No tempo que a máquina fica lá, o indicador 2 naquela hora, ele aciona o indicador 2. E aí desfaz toda a rede automática. Com isso, Marco, a gente não ouve nas nossas emissoras aquilo que a gente ouvia antigamente nas outras. Que vaza satélite, o locutor encavalava tudo, ficava 2 áudios. Então, isso acabou com o nosso problema. Uma outra coisa que acontecia muito quando a gente tinha mesa analógica, os nossos codecs, quando o repórter ia para a rua,
ele ligava o codec atracava lá na console, só que o locutor não estava com o kill ativado. Aí ele tinha que desativar, ligar na rádio e falar assim, ô Marcão, ativa o kill aí, porque, desculpa. Aí o cara ativava, aí o cara conectava, aí ele ia pro ar. Com a mesa de IP, Marco, o que nós fizemos? Quando o codec atraca, automaticamente ele põe em kill o canal do codec e bota o retorno do microfone para o cara repórter. Então, se o Marco estiver falando lá no ar, eu já estou ouvindo o Marco falando. Porém, eu só estou ouvindo o Marco falar. Eu não estou ouvindo trilha, nem um outro entrevistado, porque eu estou ouvindo o Marco. Aí, o Marco terminou de falar, e ele fala assim, fala aí, Zé Mauro, o que você quer? Falei, ô Marcão, estou aqui. Ele falou, então eu vou te dar o retorno. Automaticamente, ele vai em PGM, em on da mesa, e aperta on, com o fader fechado. Quando ele apertou o on, Marco, aí eu estou ouvindo a rádio inteira. Aí o repórter já está ouvindo a rádio inteira. E aí, aqui, Marco, não sei o que, vamos lá, e a hora que ele abrir, está tudo certo. Então, essa vantagem do codec acabou com os nossos problemas. E o pessoal do fabricante, ele veio aqui na emissora como dealer, ele falou até uma coisa interessante, eu nunca vi uma console nossa tão integrada com marcas diferentes, porque quando você compra tudo de um produto só, o negócio está pronto. Então nós temos codec de uma marca, console de outra, automação da outra, híbrida de outra, quer dizer, é tudo e tudo assim. O codec e a híbrida a gente faz por GPIO. Agora, a automação é por IP. A conversa entre as consoles é tudo por IP, não foi passado um cabo de áudio, nada. É tudo IP, é tudo programação. E aquilo que eu te falei, o interessante, você tem num programa de jornalismo, você tem 4 microfones. Aí durante a programação normal, você não precisa de 4 microfones. Você vai ali e alinha outra fonte ali. Você alinha uma híbrida. Assim, quando você alinha a híbrida no canal 3, o controle remoto da híbrida já foi no canal 3. A gente programou a nossa híbrida assim, quando a híbrida toca, ela toca o botão de off na mesa. Então ela pisca. A mesma coisa da híbrida está na mesa. Então quando o cara dá preview, ela atraca a híbrida e o retorno para a híbrida vai só o locutor. Então ele fala com o ouvinte fora do ar, papapá, e a mesma coisa do codec. Quando ele aperta com fader fechado, ele já põe a programação no ar. E aquilo que eu te falei, eu posso ter 3, 4, 5 híbridas, cada uma com menos mix, e todo mundo se ouve, não tem mais problema de retorno. Até aquelas híbridas que tinham cancelamento automático, aquelas coisas lá, justamente para suprir quando a rádio não tinha o menos mix, acabou. Você pode comprar uma híbrida até barata, porque com o menos mix não tem problema nenhum, é bem interessante. Falei da híbrida, falei do codec, e eu acho que eu falei tudo. É uma coisa bem interessante. Dos streamings. Os streamings foi outra coisa fabulosa. A gente tem um software que é de um fornecedor que ele recebe o metadados da automação, recebe a automação, o metadados, recebe o áudio de todas as rádios do PGM2, ele mistura isso e joga para o streaming. Tudo isso por IP. Então eu comprei um drive de $400 e eu faço 4 streamings, tá? E da mesma maneira, sensacional, com custo barato, porque só 3 streams aí nessa máquina seria $1.200 só nessa máquina, uma coisa fabulosa, e eu acho que a minha contribuição é essa. Obrigado, Zé Mauro. Este foi o case do Mega Sistemas de Comunicação, do módulo áudio sobre IP e workflow no rádio.